Muito bem, então, vamos ao nosso podcast. É uma grande honra estar aqui com você, minha amiga, pessoa que eu passei a admirar mais do que qualquer profissional. Hoje é você, porque eu te conheci em essência. Você me tocou quando a gente fez juntas o Palestres. E ali eu pude conhecer quem é Samira Lima e a sua linda trajetória. Só que eu acho que a oportunidade que nós, lá no Palestres, se tivemos, é algo único. Muitas pessoas não conhecem a tua história de vida e é justamente por isso que eu te convidei aqui hoje, porque eu gostaria que você pudesse compartilhar da sua linda história de sucesso e mostrar para colegas que muitas vezes estão iniciando a sua jornada, iniciando a sua trajetória, numa angústia até mesmo, por chegar a atingir o sucesso e você está lá. Então eu quero que você mostre como uma palavra de incentivo para esses colegas que te admiram e fale da sua história para nós. Como falar depois de ouvir uma voz tão perfeita, tão maravilhosa como essa da Adriana Zanchi? E a sua voz, Adri, faz jus à pessoa que você é, perfeita e maravilhosa. Lá no Palestres eu pude também perceber a profissional incrível que você é, que se eu já admirava, depois de lá, então, meu Deus, meu coração é só gratidão por ter a oportunidade de te conhecer. Então, contando um pouco da minha trajetória, tentando resumir nesse videocast, eu sou do interior de Pernambuco, eu venho de uma cidade de 30 mil habitantes. A minha primeira formação foi em ciências biológicas e eu fui professora por durante 7 anos. Mas nem só de amor vive a profissão. Eu também precisava ganhar dinheiro. E na época eu lembro-me das dificuldades financeiras que eu passava por ganhar muito pouco enquanto professora. E minha mãe, professora aposentada, ela disse que queria morrer e não, antes de morrer, queria me ver longe dessa profissão, talvez tendo uma vida mais confortável, diferente da vida que ela teve. E ela se desfez de uma herança que tinha recebido do meu avô, tinha recebido uma casa de herança, e ela vendeu essa casa para pagar a minha faculdade. Ela disse, escolha uma outra faculdade, porque antes de eu morrer, eu quero ver você numa outra profissão. Eu não quero que você termine os dias de sua vida dentro de uma sala de aula ganhando tão pouco como você ganha. E aí eu decidi fazer nutrição por ter muitos problemas em relação à balança e em vários profissionais, e aqueles profissionais, eles não me ouviam como eu gostaria que me ouvisse. E eu disse, cara, dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente, dá para ter um atendimento muito mais acolhedor, dá para ser um profissional muito mais empático, e é isso que eu desejo para mim enquanto profissional. E aí eu fui fazer nutrição. Durante a faculdade, né, minha mãe pagava a faculdade e eu estava sem emprego, vivendo somente com o salário do meu marido. Já foi a sua segunda faculdade? Foi minha segunda faculdade. Você tinha quando eu você entrou? Eu entrei na faculdade com 24 anos. Com 24 anos. Entrei na faculdade de nutrição com 24 anos. E eu casei com 20 anos, foi quando eu terminei as ciências biológicas, e 4 anos depois eu fui fazer a faculdade. E ainda passei um período dando aula, estudando, à noite dando aula durante o dia, mas quando chega na parte do período dos estágios, aí eu saí da escola só para me dedicar mesmo à faculdade. E nessa época, a gente vivia somente com o salário de Gilberto, meu marido. E eu queria, sim, com a nutrição, poder fazer diferença na vida das outras pessoas, mas eu também queria fazer diferença na minha vida. Eu tinha esse desejo, esse anseio por ganhar um pouco mais, por ter uma vida mais confortável, porque nós aprendemos de forma errada sobre dinheiro, né? Como se ganhar dinheiro fosse algo sujo, fosse algo ruim. Errado. E na verdade não é errado, e na verdade não é. Por que não prover aos seus? Por que não ter uma vida mais confortável? Por que não poder pagar um plano de saúde para o seu filho, pagar uma escola boa para o seu filho? E olha o tanto que isso a gente consegue gerar de oportunidades também para as outras pessoas. E o fato de eu fazer de nutrição ser a minha segunda graduação, então eu não podia errar.
tinha que dar certo. Então, eu era aquela aluna assídua, eu era aquela aluna CDF, eu era aluna que sentava na frente, eu era aluna que me dedicava muito. Enquanto os meus colegas estavam indo lá para a faculdade para assinar a frequência e passear no shopping, porque a faculdade que eu fiz, a nutrição, foi uma faculdade particular, e ela era próxima a um shopping. Então, os colegas de minha sala iam lá, assinavam a ata e ia para o shopping, fez, né? Em Caruaru mesmo? Em Caruaru, em Uhum. Caruaru. E, na época, eu morava em São Caetano, que é essa cidade de 30 mil habitantes. Tá. Vizinho a Caruaru, a 17 quilômetros de Caruaru. E, então, quando eu saí da faculdade, eu tive 3 oportunidades de emprego. Uma de um estágio que eu fiz e 2 por indicação de professores. Então, veja o quão importante é, durante a graduação, nós nos dedicarmos, nós estudarmos, porque isso faz diferença. As pessoas, você chama a atenção de alguma forma, né? E claro que eu fui para aquela oportunidade que ganhava mais. E aí eu fui para uma unidade de alimentação e nutrição, a GRSA. Trabalhava em de Recife, toquinha lá? De toquinha. Em Recife, capital de Pernambuco, a 200 quilômetros de Caruaru. Só que nessa época, aí durante a graduação, eu engravidei, eu tive Guilherme logo no finalzinho da graduação, meu filho. E quando eu terminei a graduação, Guilherme tinha 6 meses de idade. Então, eu fui para Recife, trabalhar em Recife. Eu passava a semana inteira em Recife e voltava aos finais de semana para casa. Mas aí, para mim, não era confortável. Eu estava, naquele momento, ganhando dinheiro, porque eu escolhi a opção que eu ia ser melhor remunerada. Mas eu estava longe da minha família, eu estava longe do meu filho. E aí, eu não aguentei muito tempo. Eu passei cerca de 2 meses lá em Recife. E por que eu decidi sair? Porque teve um momento que Guilherme não me conheceu. Ele não quis vir para os meus braços. Doloroso para uma mãe. Meu filho não quis vir para os meus braços porque ele não me conhecia. Ele não convivia comigo. Então, para ele, naquele momento, eu era uma pessoa estranha. Nossa, E aí eu disse, forte. cara, não vale a pena. Por mais que eu esteja ganhando bem, por mais que eu esteja podendo dar uma condição de vida melhor para minha família, mas não vale a pena. Tá, e aí eu tô pedi abrindo demissão. mão de algo que é muito caro para mim. Muito caro para mim, né? E que aí, tem um isso valor, não é sucesso. Exatamente, né? isso para mim não é sucesso. Tem um valor, né? O preço que eu estava pagando era um preço muito alto, então não vale a pena. E quando eu voltei para casa, aí as outras oportunidades todas já não estavam mais disponíveis. Então, eu comecei a enviar currículo e nada de oportunidade surgir. Então, na falta do que fazer, eu vou lá atender em consultório. E aí eu comecei no consultório devagar, como todo mundo começa, cidade de interior, enfim. Você lembra como você começou em termos de ticket de consulta? R$50 o valor da minha primeira consulta. R$50 o valor da minha primeira Tinha consulta. retorno, Sami? Tinha retorno. Tinha retorno. E mais, eu trabalhava numa clínica que ficava 20% para o dono da clínica. Dos R$50? Dos R$50. Então, eu ficava com R$40 de consulta e R$10 era da clínica. E eu posso te dizer, Adri, eu ficava muito feliz quando tinha 2 consultas agendadas. Quando tinha 3 consultas, então, meu Deus, que felicidade. E eu fui à procura do dono da clínica. Não foi ele quem me convidou, fui eu. Eu fui lá, eu fui buscar essa oportunidade. E eu tenho uma grande dificuldade para reconhecer as minhas qualidades, mas essa qualidade eu consigo reconhecer. Ousadia. Eu sou uma pessoa de ação, eu sou ousada, eu vou atrás. Proativa. Eu faço acontecer, eu busco, eu desejo, eu miro exatamente onde eu quero chegar e ali eu vou trilhando o meu caminho. E desde que eu comecei os atendimentos, ganhando R$40 por consulta, eu imaginava, eu visualizava uma agenda cheia, eu visualizava faturando bem em consultório. E para mim, cada consulta, ela sempre foi como a única consulta, a primeira consulta da minha vida. Eu dava o meu melhor a cada consulta, eu dava retorno, eu ainda dava um baita de um suporte pós-consulta aos meus pacientes. E de repente, eu vi o consultório enchendo, eu vi o consultório aumentando a procura. E surgiu uma oportunidade para que eu pudesse atender em Caruaru. A dona de uma academia lá de Caruaru me fez esse convite. Era uma academia que tinha um ticket elevado, as pessoas que
treinavam eram pessoas que tinham um alto poder aquisitivo. Eu disse, cara, isso é uma baita oportunidade para mim, inclusive para eu poder aumentar o ticket da minha consulta, dúvida, né? Aumentar o ticket da minha consulta. E aí eu comecei atendendo em Caruaru e logo em seguida surgiu uma outra oportunidade para eu atender na capital de Pernambuco, Recife. E veja, é muito comum as pessoas saírem da capital para ir atender no interior. Mas soa estranho quando alguém do interior vai atender na capital. Não é tão comum. E eu fiquei na dúvida, disse assim, cara, será que vai dar certo? Né? Sair daqui para ir atender lá, como é que eu vou ser vista por essas pessoas? Eu disse, tudo é oportunidade e eu preciso abraçar essa oportunidade. Se não der certo, valeu a tentativa. E fui atender em Recife e deu super certo. E no momento que eu vou atender em Recife, as pessoas do interior começam a olhar para mim de uma forma diferente. E aí eu consegui ir aumentando o valor da minha consulta e cada vez mais aumentando. Se tornando conhecida também. Isso. Vai trazendo uma visibilidade, uma confiança. Isso. Então, nesse momento, eu já comecei a faturar muito bem no consultório. Porque eu tinha 3 cidades para atender, São Caetano, Caruaru e Recife, e eu já conseguia cobrar um pouco mais no valor da consulta. Mas ainda tinha essa história de comissão? Deixava alguma coisa na mesa lá para as clínicas? Tinha. Para todas as clínicas tinha. Mas aí, depois de um tempo, acho que eu passei cerca de 2 ou 3 anos aproximadamente nessas viagens entre Caruaru, São Caetano e Recife. Já tinha uma boa clientela em Caruaru. E eu disse assim, tá na hora de eu deixar Recife. Recife foi muito bom para mim, mas eu não queria mais pagar o preço de estar saindo de casa de madrugada para chegar em Recife, porque capital você sabe como é. Trânsito caótico, exatamente. E aí eu resolvi deixar Recife, agradeci pela oportunidade, foi muito boa para mim, eu aprendi demais. Mas naquele momento eu já poderia fazer algumas escolhas, tá? E aí comecei a atender em Caruaru. Agora, já com o meu consultório próprio. Agora já não tinha mais que deixar... Quantos anos depois de formada? Aproximadamente 3 anos. Tá vendo? 3 anos. Muita gente sai da faculdade achando que, como ideal, já precisa ter o seu próprio consultório, né? Sem considerar, muitas vezes, o gasto que isso lhe trará. Sim. E também toda a logística, né, do que é manter de fato um consultório funcional, né? Porque a gente tem os gastos indiretos, é a aprovação do bombeiro, é a questão de você fazer tudo bonitinho em termos, né, de declaração de imposto de renda, né, que não dá para sonegar. Então, assim, tudo isso gera um custo, né, que você vai ter que arcar mensalmente. E aí a gente vê na ansiedade muita gente saindo da faculdade achando que a primeira coisa que precisa é ter o seu próprio consultório. Só que não, né? Muitas vezes a gente precisa galgar isso, né? Como uma conquista. Até para se aliviar também, e até para ganhar experiência, né? Do tanto que um consultório, ele onera em nossas vidas. É a secretária, é desde o material do escritório, ao material de limpeza, a energia, tudo que envolve um consultório. E aí eu já estava no meu consultório e foi quando eu decidi também sair de São Caetano. Eu tenho muito comigo a questão da gratidão. Então, São Caetano foi a cidade que eu comecei, São Caetano, o dono da clínica que me deu essa oportunidade. Então, eu pensei muito em deixar. Tanto é que eu preferi deixar Recife a São Caetano. É o lado afetivo também, o lado afetivo, exatamente. Suas raízes estão Mas lá, aí, nos negócios, com o tempo, a gente vai aprendendo que muitas vezes a gente precisa deixar o coraçãozinho ali no congelador. E eu disse, não dá mais, porque também os valores, eles eram discrepantes. Eu não poderia estar cobrando um valor muito baixo numa cidade menor e um valor mais elevado numa cidade maior. Então, não fazia nenhum sentido para mim. E aí, eu fiquei somente no meu consultório. E agenda cheia, lista de espera, cada vez mais aumentando o ticket da minha consulta, trabalhando de forma insana, de segunda a sábado, todos os dias eu morava no consultório. E sim. Mas nessa época, pelo menos, seu filho já te reconhecia, Exatamente, né? Pelo menos todas as noites eu dormia também, em casa. Né? Porque muito acontece de você também não ter tempo para esse convívio familiar, né? Porque, de fato, existe toda a prioridade para fazer dar certo. E aí, uma vez que você tinha já o seu próprio consultório, tem a responsa de manter isso de pé, né? Para não retroceder. E aí, claro, isso também envolve, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas, né? A tal história de cada escolha é uma renúncia, né? Sim, exato. Então, estava tudo muito bem durante muitos anos, eu na minha zona de conforto, eu era aquela pessoa que não
Usava Instagram, as mídias sociais, porque eu cresci no boca a boca. Porque eu cresci através de indicação. Cada paciente que vinha em consulta era único, era como se fosse para mim a primeira consulta. Então, dar atenção, dar o meu melhor, ser muito empática, buscar ser o máximo possível resolutiva em relação ao problema do paciente. Mas eis que vem a pandemia e eu não estava, como todos nós não estávamos, preparados para aquele momento. Eu sempre estive no presencial, eu nunca estive posicionada no digital, não era a pessoa que usava as mídias sociais. E como eu vim do boca a boca, eu acreditava que não precisava, tá? Mas eu precisava sim. Porque... Gente, quem conhece a Sami hoje, é até assim, inimaginável acreditar que você não era do digital, porque parece que você que criou o digital. Nasceu com isso. Então, não, eu tinha vergonha de fazer lives, eu tinha... Na verdade, eu usava a desculpa de que não precisava, porque o consultório estava muito bem, indo muito bem. Enfim, tinha medo, tinha insegurança. É um lugar delicioso para estar, Exatamente. Né? Mas aí onde está? O consultório fechou e eu, na certeza de que daqui 15 dias nós iríamos estar voltando para o consultório, não voltamos. E a secretária tentava marcar consulta com os pacientes inicialmente com medo, inclusive da questão financeira, como era que estava a questão da economia. E às vezes dizia assim, não, deixa eu passar tudo isso, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. Então, logo naquele início, onde todos nós não sabíamos como seria, o que viria pela frente, eu tive uma evasão muito grande no consultório. Muito grande, muito grande. Então, eis que um paciente meu, que já conhecia o meu trabalho, nessa época eu dava muitas palestras em Caruaru, eu era convidada, inclusive pela instituição que eu me formei, para dar palestras, porque foi um case de sucesso para a faculdade. Uma pessoa que estudou ali, naquela instituição de ensino superior, que de repente tem o seu consultório lotado, tem um nome na cidade, um nome local. Então, a instituição me chamava para dar palestras. E eu tinha o respeito e a admiração dos profissionais, dos estudantes dessa instituição. E aí o meu paciente me manda uma mensagem, me fazendo uma proposta. Sami, você tem uma mensagem linda, as pessoas daqui te conhecem, te respeitam, tá na hora do Brasil te conhecer. Eu estou estudando, ele tem um comércio local lá em Caruaru e ele começou a estudar sobre marketing, também na época da pandemia. E eu estou estudando sobre marketing. Topa fazermos um trabalho, um projeto, vamos lá para o digital. Eu disse, Rafa, o nome dele é Rafael. Eu disse, Rafa, eu não sei nem como fazer uma live. Eu não sei gravar stories. Ele disse, não, mas tudo bem, isso você vai aprendendo com o tempo. Mas como eu sou uma pessoa de ação, eu sou ousada. Já foi pro YouTube lá buscar como fazer uma live. Exatamente. Ele disse, você vai abrir caixinhas de perguntas no seu Instagram. E de verdade, eu não sabia como abrir uma caixinha de perguntas. E eu fui no Google e eu coloquei como abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu fui abrir a caixinha de perguntas no Instagram. Confesso a você que no início... Você lembra quantos seguidores você tinha? Na época eu tinha 11 mil seguidores. Exatamente 11 mil seguidores. Eu não lembro, eu não sei porquê, na verdade... As pessoas me seguiam. Porque eu não tinha conteúdo. Quando eu ia a um evento, a um congresso, algo do tipo, eu estava ali postando alguma coisa, mas eu não era uma pessoa assídua, eu não era uma pessoa... Não fazia uma postagem intencional? Não fazia de forma alguma. Era do tipo assim, nossa, fazem 3 meses que eu postei alguma coisa, deixa eu postar aqui. Então, bem assim. Então, eu comecei no Instagram, fazendo as lives. Eu lembro a primeira live que eu fiz foi uma live de crononutrição. Eu tive uma sensação de parestesia, eu não sabia exatamente o que era que eu estava falando. Depois eu fui assistir a live para ver se eu tinha falado alguma besteira, algo do tipo. E aí começou todo esse movimento em relação ao digital. E comecei a dar aula para nutricionistas. Por inspirar essas pessoas, pela minha trajetória, por eu ter começado lá de baixo com um paciente ganhando R$40 na consulta, porque a consulta era 50, mas ficava 20% para a clínica, ganhando R$40, de repente vendo a minha agenda lotada, cheia, faturando muito bem no consultório. E eu comecei a ensinar essas pessoas o que eu fiz. E o que foi que eu fiz? Eu estudei muito. Eu investi muito na minha profissão. Eu lembro-me que no início a minha mãe dizia assim,
também, minha filha, tudo que você ganha, você gasta em curso. Eu dizia à minha mãe, investe. Exatamente, eu dizia à minha mãe, eu estou investindo para que lá na frente eu possa colher o que eu estou investindo. E assim foi. Comecei no digital, dando aula para nutricionistas. Hoje eu tenho uma plataforma que se chama Nutri Academy. E essa plataforma ela tem mais de 3 mil membros ativos. Eu trabalho no digital, eu dou aula no digital para esses alunos de forma online. Mas eu tenho ido a muitas palestras, a muitos eventos também agora com a volta do presencial. E receber o carinho dessas pessoas, o abraço dessas pessoas. Não, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque andar com essa mulher em congresso, nós estamos aqui no Arnold Conference. Essa mulher deu uma palestra ontem para sala cheia e assim, ela é ovacionada por onde ela passa, a mulherada vai ao delírio, ela não tem somente alunos, ela tem fãs. E por onde ela passa, ela vai angariando ainda mais fãs. Porque ela é isso, ela é esse poço de humildade e de conhecimento que encanta. E é incrível porque a gente vai andando com ela pelos corredores e as pessoas vão parando ela para fotografar, as pessoas choram. Realmente, ela tem fãs, porque ela faz um trabalho incrível na nutrição. Hoje o que a gente percebe é que existe uma carência de quem está na faculdade, de ver que a faculdade muitas vezes está obsoleta já. É como se as disciplinas ali daquela grade curricular já não atendessem mais à expectativa do aluno que está vendo no entorno um universo acontecendo ali fora daquele ambiente acadêmico e ele quer tomar daquela água, ele tem sede por conhecimento. E muitos dos seus alunos do Nutri Academy nem sequer têm ainda um diploma de nutricionista, mas eles estão buscando se aperfeiçoar com conteúdo de qualidade e principalmente atualidade, né? Porque é isso que você leva, é o que está em voga, sendo discutido no universo da profissão que a gente tem hoje, que é uma profissão tão desejada por muitos, né? Hoje a gente percebe congressos médicos falando sobre temas de nutrição, tamanha importância que a nossa profissão ganhou. E isso não é à toa, porque o profissional nutricionista, ele de fato enxerga o ser humano com a integralidade que nós temos e a complexidade que o nosso organismo merece. Então, eu vejo que o status que a nutrição ganhou não é à toa, né? É porque, sim, de fato, a gente vai muito atrás, né, de todo o sistema para entender aquele paciente e estabelecer as condutas mais assertivas. E aí você traz isso de uma forma muito palatável no Nutri Academy para os teus alunos. E agora, conta qual é o próximo passo. Próximo passo é buscar fazer encontros de forma presencial. E tenho como planos lançar uma pós-graduação. Mas a pós-graduação, diferente do que a gente vê hoje, diferente da forma que está acontecendo hoje no mercado, de jogar conteúdos mais uma vez para o paciente, para o aluno, que ele não consiga trazer isso para a sua prática clínica. Porque o que eu quero é facilitar a prática clínica do meu aluno. Eu quero pegar aquele conteúdo técnico, científico, o embasamento científico, como a gente consegue traduzir isso para a nossa prática? O aplicável, né? E isso a gente discute muito na nossa mentoria do Golden Group, porque a gente precisa de algo que seja aplicável. A teoria a gente tem hoje até em demasia, né? Porque, sim, como a nutrição ganhou muito esse status, fala-se sobre nutrição em qualquer canal, né? Então ela está realmente muito, até eu digo às vezes, é um assunto que envolve algo que o leigo, por exemplo, ele tem ali o básico para ele conseguir se virar, não é mesmo? Sim. Então, as pessoas têm informações das mais diversas formas, infelizmente nem todas com o embasamento que deveria, né? Porque há muita contradição também, mas, de modo geral, a gente percebe do profissional uma certa dificuldade em saber, dentre tantas informações, o que é de fato relevante para a sua prática clínica, por onde começar,
né? Então, o caminho para ter uma conduta de fato assertiva que te leve ao sucesso daquele resultado frente Sim. ao paciente que vem queixoso até você. Sim. Então, às vezes fica difícil determinar por onde começar. E aí eu acho que é muito isso, talvez. O grande passo que a gente vai dar a partir do conhecimento que nós hoje dispomos é isso, é de conseguir colocar isso para quem nos procura de uma forma aplicável, né? Sim, sim. E quantos cursos nós não fazemos, muitas vezes assistimos ali às aulas, tal, mas não conseguimos colocar isso em prática no dia seguinte. Então você vai acumulando conteúdo não praticável. E como eu disse para vocês no início desse videocast, eu sou uma pessoa de ação. Então é sobre colocar em prática aquilo que você aprende. Então hoje você vive na sua zona de conforto e a Adri falou, é muito bom estar na zona de conforto. Fora da zona de conforto dói, porque o crescimento dói. Mas você só vai conseguir crescer, você só vai conseguir alcançar aquilo que você deseja para sua vida se você sair da sua zona de conforto. Se você começar a colocar em prática tudo que você sabe. Eu não sabia como abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, mas eu fui no Google, eu fui atrás da informação. Como abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. E assim é na nossa vida. O que fazer para conquistar o que eu desejo? Você sabe, eu sei. Quem de nós está colocando em prática? Então, é colocar em prática aquilo que nós sabemos. Seja você que estuda, seja você nutricionista que estuda, que está em eventos, que está em congresso, coloque em prática. Seja você que deseja ir para o digital, seja você que deseja montar um curso, seja você que deseja dar uma aula, coloca em prática. A primeira nunca vai ser perfeita. Minha primeira live, ó céus, tá lá, guardada no meu Instagram. E eu nunca vou apagar, porque foi a primeira. Marcou a minha vida. Claro, hoje eu consigo fazer uma live de uma forma muito mais confortável. E eu lembro-me que o Rafa, meu sócio, ele dizia assim, Rafa, ninguém tá fazendo perguntas na caixinha. Calma, Sami, vai chegar um momento que você não vai conseguir dar conta da quantidade de perguntas que vem. Você já está nesse momento? Já, há muito tempo. Maravilhosa, não consigo maravilhosa, dar conta. minha querida. Bom, gente, Maravilhosa essa você. é a Samira Lima, profissional que a gente passou realmente a respeitar no meio acadêmico, que tem muito conteúdo para passar para todos nós, e é um grande orgulho poder te ver lá no palco, em ascensão, e podendo traduzir tudo aquilo que você sabe de modo entendível, porque é de fato o que está faltando no universo da nutrição. Então é muito bom poder tê-la nos eventos, colocando tudo aquilo que você sabe com humildade, mas assim, de uma forma que a gente consegue realmente interpretar para aplicar na nossa rotina. A tua aula sobre detoxificação foi de uma clareza descomunal. Então, assim, eu agradeço demais por poder voar junto contigo no teu bando e é um grande prazer conseguir compartilhar a sua história e ajudar, de certo modo, a escrevê-la, tá bom? Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te modelo. Você é uma grande inspiração para mim. A gigante que você é, humilde, pés no chão, mas, ao mesmo tempo, aquela mãezona que acolhe, que ajuda, que impulsiona. Então, Adri, a nutrição não é a mesma sem você. Muito obrigada por sua amizade, muito obrigada por nos inspirar. Você é sensacional. Você é minha amiga do coração. E eu te amo. Obrigada pela oportunidade. Eu amo essa mulher. Foi incrível. Obrigada, Obrigada, meu amor. viu? Te amo. Beijo. Valeu.